Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Melhorou bastante. Assim, deixa a gente até mais animado de estar aqui. Eu queria agradecer ao irmão William pela oportunidade de ministrar a palavra. Pastor Laércio, pastores, irmãos, amada igreja, obrigado pelo convite. Eu sempre fico feliz em aceitar quando me convidam para ministrar a palavra do Senhor. Como já foi apresentado, eu sou o pastor Cristiano Sinsic Vicalve. Amém, irmãos? Já decoraram? Casado com a Raquel Slobotkov Sinsic Vicalve. Amém, irmãos? Decorou aí? A Emanuele também leva esse sobrenome. E nós temos outros dois filhos, Samuel e Daniel. Só nome bíblico. Cristiano, Raquel, Samuel, Daniel, Emanuele. Tudo para a glória de Deus. Né, irmãos? E é isso mesmo que nós somos consagrados ao Senhor, dedicados para Ele, para a sua glória, para a sua honra. Eu quero meditar com os irmãos numa palavra que Deus fala muito ao meu coração. Então gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 46. Como o irmão William já disse, eu sou pastor há 13 anos, sou seminário do Teológico Batista há 5 anos, nós estamos como membro hoje na Igreja Batista do Estoril. Eu não sou o pastor da igreja, o pastor da igreja lá é o pastor Hugo, né, mas nós estamos lá cooperando com ele, auxiliando ele. Nós, Igreja Batista, nós podemos muitas vezes participar ou estar numa igreja ou outra igreja, né, dependendo do tempo, dependendo da necessidade que nós temos ou da própria igreja. Por enquanto, nós não estamos efetivamente no ministério, tenho buscado realizar alguns trabalhos secular, mas o meu foco maior é o trabalho no seminário, bem como o trabalho com a nossa Associação Batista. Estou falando um pouquinho assim para que os irmãos possam me conhecer. Amém? Então vamos lá, irmãos. Salmos 46. Nós vamos meditar nesse salmo nesta noite e nós vamos ser abençoados com a palavra do Senhor. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu costumo normalmente escrever os meus sermões, as mensagens que Deus coloca no meu coração, então por isso eu vou usar as minhas folhinhas aqui e, quem sabe, mais à frente, hei de tornar tudo isso em livros. Já tem alguns sendo programados. Quando a gente olha para esse salmo, logo de início nós somos consolados com essas palavras. Logo de início o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações e começa a fortalecer a nossa fé, porque este é um salmo de encorajamento. Esse é um salmo de fortificação. Esse é um salmo para nos dar ânimo. Esse é um salmo para elevar a nossa fé. Este salmo, ele foi escrito em tempos muito difíceis, em tempos de desencorajamento, quando os pensamentos a respeito de Deus eram como um bálsamo no coração do salmista, no coração do poeta. Este homem que escreveu este salmo, e nós vamos saber quem ele estava vivendo dias difíceis, dias perplexos, dias de muitas lutas, dias de tribulações, dias de adversidades. Eram considerados
dias maus. Então, ele, inspirado por Deus, ele escreve essas palavras, ele faz aqui declarações, crendo no Deus a quem ele servia. Ele faz aqui declarações, trazendo informações não só para a sua vida, mas para o povo de Deus que estava ali presente com ele nesse momento difícil. Então, quando a gente lê este salmo, quando a gente estuda ele, quando nós meditamos nesta palavra, nós também podemos declarar essas palavras para as nossas vidas. Da mesma forma que esse salmista fez, nós também podemos fazer, pois nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos num Deus que opera milagres, nós cremos num Deus que opera maravilhas, que opera prodígios, nós cremos num Deus que intervém, nós cremos num Deus que opera em meio às nossas dificuldades, nós cremos num Deus que transforma situações adversas em testemunhos de bênçãos. E é exatamente o que esse salmista está fazendo aqui. Ele está dizendo, ele está declarando que, apesar das suas dificuldades, apesar das suas tribulações, apesar do seu contexto de vida ser totalmente contrário às bênçãos do Senhor para a sua vida, ele declara, ele reconhece, ele continua crendo de que Deus vai lhe conceder grandes bênçãos. Alguns estudiosos dizem que este Salmo 46, ele foi escrito pelo rei Ezequias. Quando o rei Ezequias estava reinando em Jerusalém, reinando com o povo de Deus, mas ele estava enfrentando um momento extremamente complicado, extremamente difícil. E é nesse contexto que Ezequias escreve este salmo. E como eu disse, ele faz aqui importantes declarações, e essas declarações que eu quero ver com os irmãos, e queremos juntos, como igreja do Senhor, fazer as mesmas declarações. Quando a gente olha para o contexto da passagem, nós vamos perceber, nós vamos descobrir que o rei Ezequias era um homem temente a Deus, era um servo do Senhor, era alguém que fez o que é reto aos olhos de Deus, era alguém que andava nos caminhos do Senhor. É muito possível também que ele tenha escrito o Salmo 47 e o Salmo 48. É como se o Salmo 46, 47 e 48 fossem aí uma coleção. É a coleção de salmos do rei Ezequias. E ele escreveu esse salmo, como já falei, num contexto de vitória, num contexto onde a intervenção do Senhor é celebrada contra o inimigo. Mas aí você pode se perguntar, que celebração de vitória é essa? Se ele escreveu o Salmo 46, 47 e 48, descrevendo o seu ambiente, descrevendo a sua situação de vida e descrevendo a intervenção do Senhor, concedendo a eles uma vitória, que vitória foi essa? Que vitória é essa que está descrita nesses 3 salmos? Para a gente poder compreender, aprender e saber aonde estão as coisas, em Isaías capítulo 37 e 38, bem como 2 Reis, capítulos 18 e 19, estão sendo contadas a mesma história, tanto em Isaías quanto em 2 Reis. Isaías, ele descreve o que aconteceu, e quem escreveu 2 Reis também descreve o que aconteceu. Isaías, bem como quem escreveu 2 Reis, eles descrevem que o rei da Síria, um homem chamado Senaqueribe, ele afrontou ao Deus vivo com palavras de desonra. Ele afrontou ao Deus vivo e ameaçou invadir Jerusalém para tomá-la e destruir o povo de Deus. Então, o rei da Síria, ele já havia feito isso nas cidades vizinhas, ele já havia conquistado as cidades vizinhas, ele já havia declarado guerra, guerreado e derrotado essas cidades vizinhas a Jerusalém, e agora, então, ele estava para atuar, para atacar, para invadir a cidade de Jerusalém e matar o rei Ezequias, servo do Senhor, bem como todo o povo de Deus.
Então, quando a gente lê lá em Isaías 37 e 38, segundo Reis 18 e 19, nós vemos esta história sendo contada. Depois você pode ler um pouco mais na sua casa. Sendo assim, a gente percebe, a gente vê que o reinado de Ezequias, rei de Jerusalém, era um reinado, era um ambiente, aquele contexto era de muita crise, era de instabilidade, era de tribulações, era de angústias na alma, era de aflições, era de ameaças de morte. Porque quando aquele rei Senaqueribe, que tinha um grande exército, que já tinha conquistado várias guerras, ele tomasse a decisão de invadir Jerusalém, se não fosse o povo de Deus, se não fosse o servo do Senhor, com certeza ele ia conquistar mais uma cidade e ia aniquilar todo um povo. E em meio a essa crise, o rei Ezequias olhou para o Senhor. O rei Ezequias buscou ao Senhor. O rei Ezequias se colocou na presença de Deus e em oração pediu a intervenção divina, pediu o livramento, pediu o milagre. Sendo assim, este salmo nos exorta a buscar a Deus como fez o rei Ezequias. Este salmo nos exorta, nos encoraja, nos estimula a olharmos para o Senhor, a clamarmos o Senhor, a pedirmos a sua intervenção em meio aos problemas da vida, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às situações adversas, crendo que o Senhor há de trabalhar em nosso favor. Amém, irmãos? Então, este salmo é um salmo que, além de nos encorajar, além de nos estimular, é um salmo que vai nos impulsionar a confiar no Senhor. É um salmo que vai fazer a gente refletir, pensar, a respeito do nosso Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer também em nosso favor. Desculpe, irmãos. Então, nós estamos aprendendo aqui importantes lições para as nossas vidas, e nós vamos ver aqui nesse salmo 3 declarações que o rei Ezequias faz quando ele escreve esse salmo. E as declarações são: enfrentando a adversidade sem temor, crendo que Deus está conosco e tem poder para nos conceder vitórias. Amém, irmãos? Então nós vamos observar esses 3 pontos, essas 3 declarações, e aprendermos com ela e, é claro, colocarmos em prática. Então vamos lá. A primeira declaração que ele faz é: enfrentando adversidades sem temor. Eu gostaria que você repetisse essa frase. Vamos lá? Enfrentando adversidades sem temor. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Olha comigo os versículos 1 a 3 mais uma vez. Vamos ler o texto. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então nós estamos vendo aqui de que o rei Ezequias, ele faz uma declaração de fé, ele faz uma declaração de confiança, ele faz uma declaração crendo, de que ele poderia, de que ele enfrentaria qualquer tipo de adversidade sem temor, porque essas eram as palavras de Deus para este servo, bem para como povo. Então vamos ver aqui as declarações que ele fez, que nos dão base a essa frase que nós repetimos. Ele faz a declaração: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como ele enxerga Deus? Como ele enxerga o seu Senhor? Qual é a maneira ou qual o conhecimento que ele tem a respeito do seu Deus? Ele enxerga Deus como um refúgio e fortaleza. O conhecimento que ele tem a respeito de Deus é que Deus é refúgio e fortaleza. E essa palavra refúgio significa lugar para onde alguém foge ou se retira, como um abrigo, como um esconderijo. E essa palavra fortaleza significa qualidade de quem é forte, lugar de segurança, lugar de força. Então, quando ele faz essa declaração, ele está dizendo que Deus é quem nos esconde num lugar de abrigo, num lugar de segurança.
em meio às adversidades. Deus é quem nos guarda como uma fortaleza bem edificada. Deus é um lugar seguro e forte para nos abrigarmos quando nós estamos enfrentando problemas, impossibilidades e dificuldades. Em Deus, nós temos a verdadeira segurança. As outras coisas são falsas. Os falsos ídolos não podem nos guardar, não podem nos dar um local de refúgio, não podem ser fortaleza para as nossas vidas. É como Jesus Cristo mesmo disse: eu ajunto vocês, povo meu, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas. Vocês estão seguros em mim, vocês estão seguros comigo, vocês estão em mim, no local de refúgio e fortaleza. Salmo 61:3 diz: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Então esses dois termos declaram quem Deus é para aquele homem. E esses dois termos também declaram quem Deus é para as nossas vidas. E nós devemos também fazer as mesmas declarações que o rei Ezequias faz. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não foi, ou ele não será. Nós não podemos conjugar certos verbos no passado ou nem no futuro. Nós precisamos conjugar certos verbos no presente, quando se trata de realizarmos ou de pensarmos, declararmos quem Deus é para as nossas vidas. Nós precisamos declarar os verbos no presente, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele mesmo disse: eu sou o forte refúgio para que vocês possam estar seguros. Exatamente isso que Deus quer que saibamos nessa noite. Exatamente isso que Deus quer que a gente guarde em nossos corações. E aí ele continua as suas declarações a respeito de Deus. E ele vai dizer o seguinte: Deus é o nosso socorro nas tribulações. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. As palavras tribulações, angústia, adversidade, se referem a pessoas que estão sendo oprimidas. Se refere a pessoas que estão sendo apertadas. Se refere a pessoas que estão sendo encurraladas pelas situações. Se refere a pessoas que estão passando por um momento considerado beco sem saída. Se refere às pessoas que estão com problemas sérios na vida. Se refere às pessoas que estão com impossibilidades. E eu não sei qual que é a sua aqui. O que eu sei e já declarei para a minha vida, e quero que os irmãos declarem também: Deus é o nosso socorro em meio às tribulações. Deus é o nosso socorro bem presente. Nós sabemos, ou nós vemos ao estudar a Bíblia, de que a estratégia dos exércitos assírios de Senaqueribe era encurralar o povo de Deus. Era fazer com que o povo estivesse encurralado, amedrontado, sem saída, temerosos, angustiados, em tribulações, em tristezas. E talvez você se encontre também nessa mesma situação. Talvez você chegou a um ponto de como eu tenho vivido na minha vida hoje, de estar orando e orando e orando e buscando e clamando ao Senhor, e as coisas continuarem a ficar ruins, e as coisas piorarem, e as coisas darem para trás, e as coisas não funcionarem, e Deus estimulando a gente a orar e buscar, falando aos nossos corações: o socorro vai chegar. É interessante o texto que o irmão leu aqui nessa noite, porque Marta e Maria tinham algo em mente. Deus, nós queremos que você cure Lázaro. Senhor Jesus, vem para curar Lázaro. E Jesus: não. Mas Senhor, ele vai morrer. Não, ele morre. Porque Deus tinha algo maior e melhor para Marta e Maria, bem para como todas aquelas pessoas que ali estavam. Ele ressuscita, ele não cura. O milagre foi muito maior.
A revelação de seu poder foi muito maior. E às vezes, bem como com o rei Ezequias, nós estamos na mesma situação, padecendo, sofrendo, clamando, buscando, e as coisas continuando cada vez piores, e Deus sempre falando conosco: o socorro vai chegar, eu vou intervir, é na hora certa, é no momento certo, a coisa vai acontecer, você vai testemunhar o seu milagre. Sabe, irmãos, independente do que seja, Deus, Ele é auxílio. Sempre foi. As Escrituras todas nos relatam isso. Ele é o auxílio oportuno, o amparo de que necessitamos. Alguns colocam a sua confiança em carros e cavalos. Alguns colocam a sua confiança em bens, no dinheiro. Alguns buscam até colocar a sua confiança em pessoas ou na sua própria inteligência. Tudo isso é falho, pois nós devemos colocar a nossa confiança no único que tem poder para resolver os nossos problemas. Esse é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Ele está tão perto de nós como o ar que respiramos. Ele está tão perto de nós, mais do que o irmão ou a irmã que está do seu lado. Ele está tão perto de nós, com o seu socorro, pronto a manifestar nas nossas vidas, mas como o dia de amanhã. Irmãos, ele faz aqui então a declaração, depois de dizer quem Deus é, ele estava dizendo agora para si mesmo: portanto, não temeremos. Depois dele reconhecer a grandeza de Deus, quem Deus é para a sua vida, ele reconhece aquilo que ele deveria fazer: não temer. Quando você lê a história lá em Isaías, o 2º Reis, você vai ver que o rei Ezequias, ele procura o profeta Isaías. O rei Senaqueribe, rei da Síria, mandou uma carta de afronta para o rei Ezequias. E nessa carta de afronta, ele estava dizendo o seguinte: não há Deus nenhum, rei Ezequias, que vai livrar você das minhas mãos. Então o rei Ezequias pega essa carta e leva para o rei Isaías. Bem como Isaías e o rei Ezequias se colocam em oração. E imediatamente Deus, ele fala com o seu profeta Isaías, e o profeta Isaías vai falar com o rei Ezequias. E as palavras de Deus para o profeta, bem como para o rei, bem como para todo aquele povo, era: não temas por causa das palavras que ouvistes. Não tenha medo. Não tema. Por isso eu disse para os irmãos: enfrentando adversidades sem temor. E esta palavra de Deus para as nossas vidas em momentos de adversidades. Não há por que temer. Não há, irmãos. Vocês querem ver como que não há por que temer? Essa palavra, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Ou essa frase, né? Não temas. É uma frase para cada dia do ano. A crise, ela pode chegar, a situação pode ficar pior, os momentos podem ficar difíceis, e Deus continua falando conosco: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas o quê? O que é que eu não devo temer? Se eles estão me afrontando, se eles estão me ameaçando, se eles estão se levantando contra a minha vida, se as situações estão adversas, se está tudo difícil. E aí então o rei Ezequias, ele vai descrever uma situação, ele vai usar uma ilustração para que a gente possa compreender que, ainda que viesse a acontecer o que é descrito no Salmo, nós não devemos temer. Ele diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, ainda que a terra pareça estar sendo destruída. Essas descrições são de maremotos, terremotos.
Essas descrições são de abalos sísmicos. Essas descrições são como se a terra estivesse sendo retirada do seu eixo. Essas descrições são como se a terra fosse passar pela grande tribulação. Essas descrições, ela está dizendo que as montanhas, elas podem ser arremessadas violentamente ao mar, terremotos ou maremotos possam acontecer, coisas surreais. Essas descrições até podem acontecer nas nossas vidas, né? Infelizmente, a Bíblia diz que há chegar momentos em que a terra vai gemer por causa do pecado. Mas isso é lá para o finalzinho, talvez seja tão perto quando a gente pensa. Que vai chegar o momento do arrebatamento, a gente vai ser arrancado daqui, e Deus ele vai fazer o que tiver que ser feito. Mas ainda que pareça que a terra esteja sendo destruída, a palavra para as nossas vidas é: não temas. Eu não sei o que você está enfrentando. Em 13 anos de pastorado, em 23 anos de conversão, eu já tive muitas experiências com Deus. Hoje eu comentei com a minha esposa, esse esboço aqui, ele já foi pregado algumas vezes. Essa mensagem, ela foi preparada há mais ou menos uns 10 anos atrás. E Deus sempre vem falando comigo. E aqui, talvez vocês não estejam vendo, mas está cheio de anotações. Está cheio de anotações de momentos que eu vivi e de livramentos que Deus me deu. Por isso que eu falei, eu anoto o meu esboço, porque um dia esse negócio aqui vai virar um livro. E eu comentei com a Raquel, amor, olha só. Falei para ela hoje, olha o que a gente já passou. Olha o que Deus fez. Eu vou contar um pouquinho para vocês de um momento. Foi um momento só. Um momento só. Foi mais ou menos dentro de um mês tudo isso. O meu irmão mais velho, ele estava totalmente viciado em drogas, perdido no mundo. Vivendo como um mendigo no meio de praça. A minha mãe passou por um período de depressão muito forte. Ela tomava tantos remédios que ela ficava dopada, ela dormia o dia todo. O nosso carro, tivemos problemas. Depois de ter problemas, alguém ainda bate no nosso carro e nós não tínhamos seguro. Nós estávamos sem condições financeiras para que eu pudesse continuar estudando teologia onde nós morávamos. A casa onde nós morávamos, na parte de fora, onde havia uma edícula, havia pegado fogo. E os donos da casa pediram que a gente procurasse outro lugar para morar, porque havia afetado tanto a parte de dentro como a parte de fora. Nós, naquela mesma época, começamos a ter algumas enfermidades. Tudo isso dentro de um período só. E nós estávamos vendo situações contrárias como essa se levantando e acontecendo contra as nossas vidas. E a palavra de Deus para mim e para minha esposa era: não temas. Não temas. Isso não é para destruir vocês, é para a glória do meu nome. Eu vou deixar para acontecer o que aconteceu mais para frente nessa mensagem. Então, a primeira lição, a declaração que a gente aprende aqui nessa noite: enfrentando a adversidade sem temor. Amém, irmãos? Amém. Segundo, crendo que Deus está conosco. Amém? Vamos repetir? Crendo que Deus está conosco. Olha os versículos 4 a 7, mais uma vez, por favor. Vamos ler. Gente, a hora passa demais, né? Passa rápido demais. Vamos lá, irmãos, 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o rei Ezequias, ele continua aqui fazendo declarações a respeito de Deus, e agora ele faz declarações a respeito da sua situação. Ele faz declarações a respeito do povo que ele reina. E ele fala aqui 3 frases: há um rio, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Nessas 3 frases, ele está querendo nos transmitir algo, ou o texto quer nos transmitir algo, bem como Deus. Há um lugar. Há um lugar onde nós podemos ser fortalecidos até que o socorro chegue.
Há um lugar onde a gente possa resistir às adversidades. Há um lugar onde nós podemos estar seguros. Nós já vimos que em Deus isso acontece. Há um lugar onde nós recebemos forças para lidar com as situações. E é na presença de Deus. Esse lugar é na presença de Deus. O rei Ezequias acreditava seriamente de que na presença de Deus ele poderia ser fortalecido. Na presença de Deus, em momentos de oração, ele poderia receber respostas. Na presença de Deus, quando ele buscasse a Deus, ele receberia tudo aquilo de que ele necessitava. Então, quando o texto aqui fala, ou faz referência ao rio, à cidade e à morada de Deus, diz respeito a um lugar específico. E que lugar específico que é esse? A terra conquistada por Deus. A cidade que foi edificada para o povo de Deus. E o lugar onde o templo foi estabelecido para adoração a Deus. Então nós vemos de que eles estavam numa terra, eles estavam numa cidade, e nessa cidade havia um lugar, o templo. Essas três frases, essas três referências, está dizendo que era exatamente ali onde Deus habitava. Era exatamente ali onde Deus se manifestava. Era exatamente ali onde Deus estava presente. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte: olha, nós estamos num lugar onde Deus habita. Nós estamos na presença de Deus. É por isso que a gente consegue resistir. É por isso que a gente consegue aguentar os trancos e barrancos. É por isso que a gente consegue suportar as tribulações, dificuldades e angústias. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Nós fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente na igreja, estou falando de um modo geral, é justamente na igreja onde Deus se manifesta, onde Deus revela o seu poder, onde Deus revela a sua glória, onde Ele derrama do seu Espírito. Naquela época, era neste lugar, nesta cidade e nesse templo, onde Deus se manifestava. Hoje é sobre a igreja do Senhor Jesus. Hoje é sobre mim e você. Hoje é sobre as nossas vidas. E quanto mais nós nos colocarmos na presença de Deus, quanto nós o buscarmos, quanto mais nós olharmos para o nosso Deus e fazermos as declarações certas, mais Ele derramará do seu Espírito, mais Ele manifestará da sua presença, mais teremos condições de suportar as dificuldades até que Ele venha com o seu poder para resolver de uma vez por todas. Marta e Maria suportaram o tempo de espera, porque elas sabiam, elas criam, elas declaravam que o Messias estava vindo. E ainda quando ele chega, ainda que contra gosto delas, porque elas queriam que tivesse chegado antes, elas declaram: se o Senhor estivesse aqui. E aí ele fala: mas eu agora estou aqui, mas nós cremos na ressurreição, exatamente agora eu vou ressuscitá-lo. E ele então resolve o problema de uma vez por todas. Então o rei Ezequias aqui, ele faz as declarações: Deus está no meio dela. Sabe, gente, eu até ia pregar uma outra mensagem, mas eu orei um pouquinho mais, Deus colocou essa no meu coração. Eu lembro daquela história, daquela passagem, que Jesus está no barco com os discípulos, ele pede para transitar para o outro lado. E aí começa a tempestade. E aí eles ficam temerosos, olha o temor, olha o medo. E aí eles acordam Jesus, eles clamam por Jesus, porque eles achavam que ia morrer. Eles estavam passando por uma adversidade, mesmo com Deus ali presente na vida deles. E é isso que muitas vezes acontece conosco, e que aconteceu com o rei Ezequias. E ele fala assim: ó, Deus está aqui, está no nosso meio, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai deixar com que a gente venha sucumbir de vez, Ele não vai permitir que o rei da Síria venha aniquilar o seu povo, não, eu creio nisso. Por isso que ele se coloca a buscar ao Senhor, e ele continua fazendo as declarações: Deus vai ajudar, logo pelo amanhecer. E aí, irmãos,
lá em 2 Reis e Isaías. Tem um versículo só. São 2 capítulos para contar a história. Olha só. E um versículo só para contar o que Deus faz. Mas quando Ele faz, irmãos, é para contar a história. A Bíblia fala que Deus responde. Um anjo do Senhor sai da presença de Deus. Desce até o exército do rei da Síria, do rei Senaqueribe. E a Bíblia fala que um anjo só, matou 185 mil soldados, de uma vez só. Conduziu o rei Senaqueribe para a casa dele, e pelas mãos dos seus próprios filhos, ele foi morto. Não se levante contra o Deus vivo, nem o afronte, não mexa com a igreja do Senhor, porque Deus se levanta em favor do seu povo, para fazer cessar as guerras, para dar vitórias, para fazer com que os males sejam cessados. Um anjo só foi suficiente. A Bíblia relata dessas histórias, e nós sabemos que as guerras naquela época, elas eram físicas. Hoje as nossas guerras são espirituais. Quando Deus se manifestar, resplandecer da sua luz sobre a sua igreja, sobre a igreja aqui abençoada, Ele fará com que as trevas se dissipem, Ele fará com que os inimigos batam em retirada, Ele fará com que as coisas sejam restauradas, Ele fará com que as coisas aconteçam, Ele responderá às nossas orações, Ele faz ouvir a sua voz. É isso que o homem está declarando aqui, o que o rei Ezequias fala. Ele faz ouvir a sua voz, e quando a sua voz é ouvida, a terra treme, os trovões fazem o seu barulho. Quando a sua voz é dita, é falada, nós podemos ouvir e nos assegurar de que Deus tem bênçãos para conceder sobre as nossas vidas. Deus não abandonou o seu povo. Ele jamais abandona. Ele jamais deixa de responder àquele que o busca de todo o coração, crendo que Ele está conosco, crendo que Ele vai se manifestar. Então, irmãos, enfrente sim a adversidade sem temor, crendo que Deus está na sua vida, no meio das situações, e que Ele vai reverter isso para a glória de seu nome, e Ele vai fazer com que você testemunhe e glorifique o seu nome. Amém, irmãos? Caminhando para o final aqui, para o terceiro ponto, porque o horário não passa. Ele tem poder para conceder vitórias. Vamos repetir? Ele tem poder para conceder vitórias. Vamos ler aqui os versículos 8 a 11. E essa parte, ela é bem interessante. De 8 a 11 diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O rei Ezequias, ele faz declarações a respeito de Deus. Ele faz declarações a respeito do seu contexto, da sua circunstância, e agora ele faz declarações do que Deus fez. Do que Deus fez, irmãos. E aí, nessa declaração que ele faz, ele está dizendo o seguinte: olha, vinde, venham ver, venham contemplar, venham observar. Deixa eu te contar algumas histórias. Venham, amada igreja, Assembleia de Deus, venham ouvir os testemunhos dos feitos do Senhor. Vinde, contemplem as obras do Senhor. O Senhor derrotou, desarmou os inimigos e destruiu as suas armas, de um modo que não puderam mais atacar o rei Ezequias. Não houve batalha naquele dia. O rei Ezequias, com o povo de Deus, não levantou as suas espadas, porque Deus interveio, Deus agiu, Deus salvou o povo, Deus se revelou poderosamente,
Deus realizou mais uma obra, mais um feito, mais um milagre extraordinário no meio do seu povo, e ficou registrado para as nossas vidas, para nos mostrar, para declarar para nós, de que não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, não há impossíveis para Ele. Ele com um anjo só, Ele pode resolver o problema de uma nação, com um anjo só, Ele pode resolver o problema no nosso lar, no nosso trabalho, Ele pode resolver o problema em qualquer área das nossas vidas. Venham contemplar as obras do Senhor, não há nada demasiadamente difícil para Ele. Veja o que Ele fez na vida de Abraão, um homem que com 100 anos de idade teve o seu filho. Veja o que Ele fez na vida de José, um menino que estava preso, se tornou governador. Veja o que Ele fez na vida de Moisés e Josué, que abriu o mar e o rio Jordão diante deles. Veja o que Ele fez com a vida de Gideão, que levantou um homem para levantar um exército de 300 pessoas, para acabar com um exército de 120 mil pessoas. Veja o que Ele fez na vida de Elias, quando ele responde com fogo do céu sobre o sacrifício que foi apresentado. Veja o que Ele fez na vida de Ana, quando Ele dá a Ana um filho, que foi o único filho que se tornou o único profeta, sacerdote e juiz de toda a história. Veja o que Ele fez na vida de Josafá, quando Ele responde para Josafá, mostrando que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Ele pede para que Josafá colocasse o ministério de louvor à frente da batalha, e naquele dia não houve batalha, porque ele também aniquilou o exército do povo inimigo de Deus. Veja o que Ele fez na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando livrou esses homens da fornalha de fogo ardente, quando livrou esses homens da boca de leões. Veja o que Ele fez na vida de Bartimeu, de Paulo e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que se colocaram diante dEle, que clamaram, que pediram socorro, que pediram intervenção, e Deus se revelou. Eu vou ler para os irmãos Hebreus 11, de 32 a 40, preste atenção. E que mais direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que a respeito de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Alguns foram torturados, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, necessitados, afligidos e maltratados, porque Deus lhe havia preparado coisa melhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus vai cessar as guerras das nossas vidas, irmãos. E é essa declaração que Ele faz aqui diante de todos nós, e que ficou registrado para as nossas vidas. Deus vai cessar a guerra. Eu posso declarar que há um limite, há um prazo para as nossas adversidades. Tudo sim tem um tempo. Mas é claro que a gente não pode se acomodar a isso. Nós precisamos viver na presença de Deus, encontrando do seu refúgio, da sua força, até que Ele venha com o seu poder, realizar aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Se nós tivermos que esperar, que possamos esperar com fé, com paciência, que a gente possa continuar crendo de que Ele opera vitórias, de que Ele realiza milagres, de que não há nada difícil para Ele. Por isso, irmãos, que nós temos aqui o versículo 10, que é a única parte em que Deus fala. Todas as outras palavras, sim, foram inspirações do Espírito sobre o rei Ezequias, e ele está fazendo declarações sobre Deus, sobre as circunstâncias e sobre o que Deus fez. E aqui é a única parte que Deus declara para ele. E Deus, quando declara, Ele diz assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Fique tranquilo, sossegado,
acalme-se, fique em paz. Mas há adversidades, não é hora de ficar desesperado, é hora de confiar em Deus, é hora de sabermos quem Deus é. Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas em suas mãos. Mas a frase não para aí, porque ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma coisa é ouvirmos falar a respeito de Deus. Outra coisa é nós vermos Deus com os nossos próprios olhos. Uma coisa é nós ouvirmos uma declaração: eu sou Deus. Uma coisa é Deus se revelar a nós e mostrar que Ele é Deus. Eu contei um pouquinho aqui das tribulações que eu passei num determinado momento. Eu já vou acabar, irmãos, aguenta um pouco aí. O meu irmão mais velho foi tratado das drogas e está muito bem hoje numa clínica. A minha mãe foi curada da depressão e hoje ela testemunha isso. O nosso carro foi trocado, provisão financeira para que a gente pudesse terminar o estudo teológico que eu estava fazendo em determinada cidade. Deus proveu. Nós nos mudamos de casa, fomos para outro lugar, nós fomos sarados, curados das enfermidades. Nós, com tudo isso, tivemos crescimento e experiências com o nosso Deus. Se eu tivesse tempo para contar como é que 3 filhos chegou nas nossas vidas. Se eu tivesse tempo. Quando cremos que o Senhor tem tudo sob controle, a paz dele invade os nossos corações, irmãos. E essa consciência que nós precisamos ter, e são essas declarações que nós precisamos fazer, como este profeta, como este rei fez, o rei Ezequias. Nós estamos aprendendo aqui coisas importantíssimas. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor Deus. E que você, a partir de hoje, possa assumir um compromisso de buscar, de orar e de clamar pela sua impossibilidade, até que Deus responda. Faça como Jacó, quando teve um encontro com Deus em Peniel. Aquele homem não ia largar a roupa daquele anjo de jeito nenhum, se aquele anjo não tivesse tocado a coxa dele. Segure nas mãos de Deus e busque-o de todo o seu coração, até que Ele te responda, até que Ele intervenha. Insista, persista, persevere, fale, clame, busque, ore, faça compromisso, faça propósito, de horas em horas, de tempos em tempos. Eu, juntamente com a minha esposa, e nós já estamos ensinando isso para os nossos filhos, nós assumimos compromissos de oração, e a gente vai orando e vai buscando a Deus por determinadas situações. Agora eu estou numa do final de ano, de buscar ao Senhor, porque eu não quero virar esse próximo ano com algumas coisas na minha vida. É claro que, é o meu jeito de buscar ao Senhor, estou pedindo para Ele, Ele vai fazer segundo a sua vontade, mas eu creio que Ele vai fazer algo. Eu creio que Ele vai conceder vitórias em situações da minha vida, e eu vou poder testemunhar isso para a glória de seu nome. Para a gente concluir, irmãos, enfrentando a adversidade sem temor, crendo que Deus está conosco e tem poder para conceder vitórias. Deus, Ele faz cessar as guerras, Ele põe um limite nas situações e Ele revela o seu poder extraordinariamente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu tenho algumas impossibilidades, eu estou buscando ao Senhor. Eu tenho algumas impossibilidades, eu estou entregando em suas mãos. Eu estou pedindo que Ele venha revelar o seu poder na minha vida, na minha família. Impossibilidades para mim, mas para Ele não. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.